E eu convidei a irmã Jéssica para ministrar hoje, com propósito, a qual ela ministra, faz palestra sobre educação infantil. E hoje, como é dia das crianças, nós oramos pelas nossas crianças, pedimos para que Deus guarde elas, pedimos para que Deus cuide. E achamos que só isso resolve. Mas as crianças são os nossos bem maior. Então, de tudo aquilo que nós podemos se municiar para cuidar das nossas crianças, para ensinar elas no caminho de Jesus, para entender como falar na linguagem deles e o que eles precisam de nós para ter um crescimento saudável, para ter menos traumas possível, é melhor. Então, eu convidei ela para ministrar essa noite, para que nós venhamos, por intermédio de Jesus, também cada vez mais amar as nossas crianças e ajudar a cuidar delas, ajudar a dar um direcionamento. Aí você pode falar, mas eu não tenho filho. Mas eu ainda, se você tem o amor de Jesus no teu coração, você ama a criança. Eu aprendi isso e gravei na minha mente. Tu quer conhecer alguém se tem o Espírito Santo? Tu quer conhecer alguém se realmente ele aceitou Jesus e nasceu de novo? As crianças vão gostar dele. Porque quem tem o Espírito Santo e quem tem o amor de Jesus, tem misericórdia. Tem os frutos do Espírito Santo e um deles é paciência. Então, tu vai gostar de criança. Se tem paciência, as crianças vão gostar de ti. Então, que nós venhamos amar e cuidar das nossas crianças, vamos aprender um pouco, vamos ser ministrado hoje algo nesse sentido. Estende suas mãos para cá, vamos orar pela nossa irmã. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha usá-la uma vez mais, Pai, em tuas mãos, com sabedoria, com graça e Espírito Santo, que o Senhor venha revelar ao coração dela ainda mais daquilo que você já revelou e ela preparou, Pai, o surpreendendo, renovando e quebrando todas as expectativas que tem sobre essa ministração, pois tu reinas sobre este lugar e tudo o que acontece aqui é para o teu nome ser exaltado e glorificado. Amém e amém. Boa noite, amada igreja, paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Hoje, como o pastor Rafael falou, ele me pediu para que ministrasse algo sobre a educação dos nossos filhos. Não somente criança, mas se você é pai, se você é mãe, você tem um filho, né? E eu gostaria de chamar aqui nesse momento o meu filho aqui, para que ele possa estar fazendo uma oração, já que hoje é o dia das crianças. Quero te pedir que tu faça uma oração por esse dia, por esse momento, pela mãe, tá bom? Amém? Senhor, obrigado. Senhor, abençoa ela, que seja uma pregação boa. Senhor, obrigado. Que as pessoas saíram daqui entendendo essa pregação, que seja marcado nela, que fique marcado nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém. E, mãe, não fique nervosa. Respira bem fundo. E o maior está contigo. Amém, filho. Glória a Deus. Obrigada. Gente, que surpresa. Mas também te chamei aqui, filho, além disso, que eu quero também te honrar. Quero dizer que tu és uma criança maravilhosa, que ele não é mais criança, está entrando na pré-adolescência agora. Mas dizer que eu tenho muito orgulho de tudo que tu és. Um menino inteligente, educado, carinhoso, amoroso, prestativo. Tu tens um coração ensinável. Tudo que tu já passou desde o ventre da mãe, desde quando tu nasceu, que tu já foi um milagre. Quando tu foi para a UTI, o Senhor estava contigo. Tu passou por um luto, por uma perda, e mesmo assim o teu coração não desviou do caminho do Senhor. Então eu celebro contigo a tua vida, eu celebro tudo aquilo que tu carrega. Tu tens um coração de adorador.
E eu amo ser a tua mãe e eu te amo infinito e além. Tá bom? Deus abençoe. E essa ministração de hoje, como o pastor Rafael falou, ele me colocou e eu peguei esse tema, quando ele me falou, porque eu achei muito interessante. Ele falou assim: Jéssica, pode ministrar quase mesmo uma palestra, ele não me impôs o tema, né? Mas ele colocou assim, como educar os filhos em tempos difíceis. E nós vivemos tempos difíceis. Hoje, ainda mais com a tecnologia, o mundo digital, às vezes até nós adultos nos perdemos. Quando a gente vê, estamos no celular, o tempo passou, o tempo com o marido passou, com os filhos, com a casa, ou você, marido, o tempo com seus filhos passou. Mas eu quero lembrar você hoje de como nós podemos formar o caráter dos nossos filhos nesse tempo. Mas aí você pensa, como o pastor também falou aqui no começo: mas eu não tenho filho. Mas você é um filho, se talvez você ainda não tem. E eu quero te fazer lembrar agora um pouquinho da sua infância. Lembre um pouquinho como foi. Às vezes nós estamos em consultório e eu começo a pedir lembranças, né? Coisas boas, o que passou. E muitas vezes nós travamos nesse momento. Muitas vezes nós não conseguimos nem lembrar das coisas que nós vivemos. Mas você consegue lembrar como o seu pai te educou? Se na tua infância talvez você ouviu vozes com doçura, ou talvez era uma gritaria, uma grosseria. Será que você recebeu afeto, carinho, abraço? Ou será que você recebeu um abuso sexual, uma agressão física? E por que eu estou falando isso para vocês? Lembrar um pouco. Porque antes de nós ensinarmos sobre Deus aos nossos filhos, nós precisamos deixar Deus nos ensinar a ser pais. Vocês entenderam isso? Antes de nós ensinar sobre Deus para os nossos filhos, nós precisamos deixar Deus nos ensinar a ser pais. Um coração ensinável. Será que nós temos esse coração ensinável? Ou será que o que nós recebemos você tem? Não, essa é a minha vida? É isso que eu recebi mesmo? É assim que eu sou? Quer ver uma frase bem popular aí que eu acho que quase todo mundo já ouviu? Quando nós falamos de criação de filhos, às vezes a gente quer educar da melhor maneira possível. E aí o que acontece? Meu pai e minha mãe me criaram assim, eu apanhando, eu criada na roça e eu tô viva. E eu tô vivo. Você já ouviu isso talvez? Não, tem que bater mesmo. Eu aqui, as costas tudo lanhado aqui mesmo. Tô vivo. Só que tá vivo como? Cheio de trauma, buscando validação, buscando aprovação, todo inseguro, toda insegura. Mas eu não quero ficar aqui só nas minhas palavras. Eu quero entrar aqui também na palavra de Deus. Toda essa maneira como nós fomos criados influencia diretamente ou indiretamente na nossa forma de educar as nossas crianças, os nossos filhos. Talvez, se você reparar, uma pessoa, um pai ou uma mãe alcoólatra, ou que bebe, ou que fuma, ou que fala palavrão, vai acontecer duas coisas com essa criança. Ou ela vai reproduzir aquilo que ela está vendo dentro de casa, ou ela vai reprimir, então ela vai odiar, ela vai ser o oposto daquilo. Então essas duas maneiras como a criança ela vai desenvolver aquilo, também está afetado a como nós educamos. O meu marido, por exemplo, tá lá. Vou abrir algumas coisas assim, porque eu acho que quando a gente dá
também exemplos do nosso dia a dia, a gente acaba entendendo melhor. Todo mundo, a maioria conhece o meu marido, sabe que ele é um poço de paciência. E ele foi educado dentro de uma casa que teve uma educação maravilhosa. Só porque naquela época, quando ele estava na infância, era falado muitos palavrões. Muitos. E às vezes a gente pensa, né? Vê uma criança na rua falando palavrão, a gente fala, pode ver que em casa os pais falam. Só que ele, com o temperamento dele, com a personalidade dele, ele foi o oposto. Então ele não fala nada. Às vezes eu quero falar alguma coisinha mais light, uma coisinha... Ele já me olha assim. E olha que eu nem falo, lá em casa a gente não fala. Mas a gente às vezes fala, né? Alguma coisa, bateu o dedo assim do pé e tal. E ele odeia que fale isso, ele detesta. E sabe por quê? Às vezes você vai dizer assim, Jéssica, eu tenho um filho que é exatamente assim. Mas eu tenho um outro filho que, misericórdia, como pode? Eu educo os dois igual, vão na casa, vão na mesma escola, tomam café da manhã junto, almoça junto, vai para a igreja junto. Mas um é diferente do outro. Como que isso pode? Aqui já tem uma coisa errada. E está existindo uma comparação entre os filhos. E a comparação também gera insegurança, gera baixa autoestima. Todos nós, se você olhar até às vezes para o seu marido, você é diferente dele. Ou você para sua mulher, você é diferente dela. Os filhos, eles têm um temperamento que vai moldar a reação deles diante a uma situação. Gente, é uma coisa assim, que às vezes a gente não é tão ensinado. E isso eu penso que às vezes era algo que deveria ser ensinado até na escola. A lidar com o comportamento. Porque nós nos relacionamos o tempo todo com pessoas. Seja em casa, um relacionamento com a família, no trabalho você se relaciona. É o tempo todo. E o temperamento é isso. Às vezes um vai ser mais introvertido, o outro vai ser mais extrovertido. E aí você vai falar assim, ó, tá vendo teu irmão? Por que tu negou teu irmão lá, ó, chega, não é tímido, fala com todo mundo. Ou às vezes você fala pro outro, nossa, teu irmão aqui ó, tão quietinho, tu chega já espalhafatoso. Para de ser assim. Tu segue esse facho, senta aqui, fica quieto. E nós temos que ter sabedoria para lidar com as diferenças. Jéssica, é tudo isso? É. Se você tem filhos diferentes, você não pode lidar da mesma forma com os dois. A maneira como um está ouvindo algo que você está ensinando, está interpretando de uma maneira, o outro está interpretando de uma outra forma. Quer ver algo? Que eu também vou abrir aqui. Quando eu era criança, eu odiava, e odeio ainda, aula de artes. Tem mais alguém aqui que odeia aula de artes ou é só eu? Não estou sozinha. Mas nas outras matérias eu era boa. Eu escrevia teatro, eu escrevia poema, eu amava matemática. Mas artes, até hoje eu desenho só um palitinho. E aí, o que aconteceu? Meu filho veio igual. Odeia artes. Em todas as outras matérias ele está bem. Daí veio o boletim, uma nota baixa em artes. O que eu poderia fazer? Que imprestável. Meu Deus, não tirou uma nota boa em artes, que artes é só desenho. O que eu poderia ter falado para ele? O que eu poderia ter despertado no coração dele nesse momento? Mas eu falei assim, filho, tudo bem que tu não gosta de artes. Eu não tinha nem teto de vidro para dizer isso. Tudo bem, filho, mas pelo menos tu precisa se esforçar. E depois a gente foi procurar entender o porquê daquela nota e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para você? Às vezes o que a gente poderia fazer também? Iria botar ele, às vezes, numa aula particular de artes para ele melhorar a nota. Mas às vezes ele também ia estar entediado com aquela aula. E às vezes, todas as outras notas boas que ele tirou iriam ficar
apagadas da minha mente. Nós temos que impulsionar os nossos filhos com a habilidade que Deus colocou no coração deles, com a habilidade que Deus criou eles. Tudo bem se às vezes em artes não, ele tem que tirar a média, porque ele precisa passar de ano. Mas às vezes ele é muito bom em matemática, talvez ele vai ser um engenheiro das exatas, enfim. Não posso discriminá-lo por uma nota. Ai, Jéssica, não, mas para mim tem que, se não tirar 9 já está ruim. Você era assim? Você só tirava 9, 10? E mesmo assim você não pode comparar. Quer ver uma coisa chata? Você sentar com seu filho e dizer assim, na minha época, quando eu era da tua idade, eu comia só arroz e feijão e não reclamava. Não é que você não pode dizer que ele deve comer arroz e feijão e celebrar aquilo e ser grato com aquilo. Mas você não pode comparar a você. Os tempos mudaram. Nós temos que ensiná-los de uma outra forma. De que agradeça. Filho, que bom, né? Às vezes a criança não quer comer. Filho, tem tantas crianças que também estão... Você começa já a comparar ele com outras coisas. Você precisa direcioná-lo com a forma como Deus quer que ele esteja recebendo no coração dele. Às vezes nem nós. Você gosta de ser comparado? Você está no trabalho e alguém chega e diz, a pessoa que estava na tua função antes de ti fazia assim, fazia assado. Você gosta? Não, você queria que a pessoa chegasse como para você? Não, essa função ela foi estabelecida dessa maneira. Então você primeiro liga o computador, depois faz isso. Não precisa comparar. Vai gerar insegurança, vai gerar baixa autoestima nessa criança. Ai, Jéssica, é tudo isso muito mimimi. Não, não é. Sabe por quê? Essa geração de hoje que fala que foi criado nas coxas, que trabalhava na roça e que isso, que aquilo, é a que está criando hoje essas crianças que estão aí. E aí? Como é que está hoje? Enchendo às vezes as crianças de presente porque não recebeu presente. Não colocando limites na criança, porque daí você recebeu muito limite, você foi muito reprimido, você foi muito, talvez apanhou demais. E aí hoje você deixa a sua criança livre. Talvez você passou fome, hoje a criança tem comida, você come mesmo. Porque tudo está dentro de você. Tudo é você que está reprimindo e talvez transbordando. Quando a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é exatamente isso. Do que nós nos enchemos? O que foi depositado dentro de nós, na nossa infância, na nossa adolescência, que faz hoje nós agirmos dessa forma com os nossos filhos? E se você tem filho que não é mais criança, e às vezes errou em alguma coisa, que nós vamos aprender juntos aqui, peça perdão. Você não vai ser diminuído porque você pediu perdão. Você vai ensinar o seu filho a pedir perdão. O filho faz aquilo que vê o pai fazer, não aquilo que o pai diz fazer. O Espírito Santo hoje, ele quer moldar o seu coração, instruir a sua mente, uma mudança de mente. Não adianta vir aqui hoje, como a pastora Fran falou no começo, somente para mais uma vez estar aqui na casa de Deus. Não. Nós precisamos ter o coração ensinável, como eu falei no começo. Como é que nós queremos ensinar os nossos filhos se nós não estamos dispostos a aprender? Nós ficamos achando que tudo está certo na nossa vida e acabamos reproduzindo aquilo de ruim que tem dentro de nós, não o potencial que Deus te criou. Quero ler com vocês João 5, 19, 20, que diz assim: Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Hoje o Senhor, ele quer nos ensinar a disciplinar os nossos filhos, a discipular os nossos filhos. O amor do Senhor, ele corrige.
Você já sentiu que Deus te corrigiu em algum momento? Sabe quando às vezes você está tomando uma atitude errada, o Espírito Santo já vem, você já se constrange e você diz: eu preciso mudar a rota. E é assim. Mas nós temos que aprender a maneira correta de educá-los e de discipulá-los. Quando Provérbios 22:6 diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. E aqui eu quero fazer você pensar nesse versículo, porque nós não temos que achar o que a gente pensa quando a gente lê a Bíblia. Nós temos que interpretá-la da maneira como Deus a escreveu. Pensa numa viagem. Pensa que você tem uma viagem para fazer, seu filho tem uma viagem para fazer. E aqui diz o quê? Instruí-los no caminho. Por que no caminho? Porque o caminho é diferente. Às vezes o meu filho ele vai ter que ir para a escola. Por exemplo, uma viagem, enfim, mas vamos dizer, vão para a escola. Se eu falar assim: filho, para te chegar na escola, tu vai reto aqui, tu segue aqui, vai ter um mercado, no mercado tu vira à direita, vai chegar uma farmácia, tu vira à esquerda, vai passar 2 lombadas, uma casa azul, você chegou na sua escola. Só que, se no meio do caminho, ele for de bicicleta, quem sabe o pneu, furar o pneu, ou às vezes ele pode achar um atalho e dizer assim: não, a minha mãe mandou eu ir por aqui, mas aqui, por aqui, tem um caminho tão mais rápido, tão mais fácil. E foi aonde talvez o pneu furou. Quando você está junto com a criança, ensinando ela no caminho, ela sente mais o quê? Segurança. Agora, se você só está dando orientações, ela pode se perder. Lá no meio do caminho pode encontrar um colega, uma amiguinha, e ela esquecer o que foi dito. Agora, se você está presente com a criança, ela vai ter o seu ideal, ela vai ter a sua autoridade sobre ela. E isso muda tudo. Muda tudo. Às vezes você diz: Jéssica, mas o meu filho ou minha filha não gosta de estar em casa. Se preocupe, tente entender o porquê. A nossa casa, o nosso lar precisa ser o refúgio deles. E não que eles queiram fugir de dentro de casa. Só que às vezes o que pode ter? Não sei vocês, mas eu já conheço pessoas crentes, vamos falar crentes, né? Nós. Que aqui, levanta a mão, dá um glória, aleluia. Chega em casa, é uma tribulação. É uma grosseria. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: eu queria tanto que tu fosse em casa, mãe, o que tu é lá na igreja. Que dor ouvir isso. Porque aqui é fácil a gente ser crente. Muito fácil. Mas lá na hora do apuro, na hora de uma arte, na hora de algo que saiu dos teus planos, aí é ali que nós mostramos quem realmente nós somos. Quando nós agimos intencionalmente, nós não mostramos quem nós somos. Agora, quando nós reagimos, aí sim nós estamos mostrando quem nós somos. E quer saber de uma coisa que acontece? Eu quero usar a palavra de Deus para dizer isso para vocês, porque eu falei que eu iria falar e iria usar a palavra de Deus, né? Como a gente pode exercer uma educação com o modelo bíblico da palavra? Eu não sei vocês, mas eu sigo mulheres que ensinam muito sobre educação com base cristã com os filhos. E quando nós vamos nos comentários daquele post, o que mais aparece são mães, pais, escrevendo lá: isso, você acha o quê? Está errado, está certo? Ah, isso, aquilo, está errado? É assim que funciona? Eu vi tal coisa e estou achando isso. Gente, eu fico pensando, sabe o quê? Nós estamos querendo terceirizar a educação, nosso entendimento na mão dos outros. Nós estamos querendo dizer o quê? Que se eu errar, não, foi a fulana lá no Instagram que eu vi que ela disse que pode. Ou eu vi lá a fulana dizer que não pode, que isso é pecado.
Ao invés de você perder tempo nisso, vai ler a palavra de Deus, vai pedir revelação do Espírito Santo para educar teu filho. E principalmente para moldar o teu coração. E aqui é que tá. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 6:6. Coloca que eu vou acompanhar aqui, Lulu, com vocês. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deixa eu procurar aqui, porque aqui tem uma linguagem boa na minha Bíblia. Deixa eu ler aqui com vocês, nessa parte que daí vocês vão conseguir entender bem. Desde o começo eu vou ler, tá? Então vocês prestem atenção. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Isso aqui é quando Moisés estava falando sobre os mandamentos, que foi a primeira coisa já ensinada e que naquela época também era amarrado nos braços mesmo, eles andavam, e na testa. E às vezes quando eu atendo alguém, eu não mando amarrar no pulso, no braço e na testa. Mas eu peço para colocar, às vezes, post-its intencionalmente em lugares, para se lembrar de algo. E aqui, eu quero juntar essa parte de discipular os seus filhos com a parte que o que nós já falamos para os nossos filhos, ou talvez para as pessoas. Bate no seu filho e usa a palavra de Deus para dizer que está na Bíblia. A vara da disciplina está na Bíblia. E, gente, com muito temor no meu coração, eu respeito você se você bate no seu filho, mas eu não concordo. Não concordo. Porque quando você bate, e eu quero que você, se você bate no seu filho, vá para casa e faça esse teste, tá? No momento que você for querer bater no seu filho, você sai de cena naquele momento. Sai de cena, deixa a criança, deixa o filho, sai de cena. Vai tomar uma água, respira. Chegou uma situação, passe horas ou quem sabe no outro dia. Gente, duvido que você vai ainda querer bater no seu filho. Se você sair de cena, respirar, raciocinar. Porque quando você bate no seu filho, você não está corrigindo, você está descarregando o estresse que está em você, a raiva que está em você, que muitas vezes, lá no seu trabalho você não pode descarregar. O seu filho chegou em casa, derramou um copo de água na toalha, acabou. E o que você faz? Você descarrega aquela tensão, aquele estresse na criança. Você já apanhou e nem sabe por que apanhou? Não precisa levantar a mão. Você já apanhou e você nem sabe por que apanhou? E aí a criança cresce com aquilo na cabeça dela, achando que ela é inválida. Precisando de aprovação, querendo se validar o tempo todo, e ela não é nem ela. Por isso, por uma negligência nossa. Isso é muito sério, gente. Se você se desentender no seu trabalho, você vai sair dando soco na cara do teu colega de trabalho? Não vai. A vontade dá, lógico. Dá vontade. Mas aí você não faz. E por que uma criança que é indefesa você faz? Ai, Jéssica, mas tu não conhece o meu filho. Meu Deus, tem dia que o inimigo se levanta. Vai orar, vai jejuar, vai entender por que a criança está agindo daquela forma.
A criança, a maior parte do tempo, ela é reflexo dos pais. Por que que aqui diz com frequência? Fale com frequência. O cérebro da criança, ela começa a registrar as coisas quando é dita com frequência. Se nós viemos aqui todo domingo ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, porque senão nós nos esquecemos. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. E nós somos adultos, cognitivo formado. E agora você quer dizer para mim que uma criança, porque nós também falamos isso. Não, essa criança são espertos e sabem mais que nós. Então, por isso mesmo, se eles sabem mais que nós, use esse tempo, use esse período que a terra está fértil ali para ensiná-los constantemente, com frequência. Quando a Bíblia fala em inculcar é isso. Só que às vezes o que é mais fácil para nós? É sentar com eles, é ensinar a palavra de Deus, é mudar as nossas atitudes, é mudar quem somos, é nos permitir ser transformados pelo Espírito Santo, ou às vezes é mesmo pegar e dar um puxão de orelha. Vim aqui, aquele beliscão no mercado quando está fazendo a birra. Ou será que é melhor nós nos abaixar no tamanho deles e ensiná-los? Coloque você como filho. Você quer que Deus te dê umas lambadas aí de vez em quando, ou você prefere que Ele sente, se assentar com o Senhor e receber instrução? O que você prefere? E por que nós não pensamos assim? Porque é mais fácil. Nós temos autoridade. Só que quando você bate no seu filho, você perde a autoridade e demonstra o que para aquela criança? Medo. Se você apanha ela na rua, você sente autoridade por quem te bateu? Ou você sente medo ou raiva? É bem simples às vezes nós lembrarmos e entendermos. Nós precisamos nos colocar no lugar uns dos outros. Existe um princípio bíblico que eu quero falar para vocês. A fé e os valores são transmitidos, escute isso. A fé e os valores são transmitidos por relacionamento e não por instituição. Você é o primeiro líder espiritual do seu filho. A menina, quando ela nasce, ela olha para o papai dela, é o super-herói da vida dela. É o amor da vida dela. A figura paterna. O menino, quando vê a mãe, a mesma coisa. Ai, a minha mãe é bonita, a minha mãe... Existe um amor que aí, não vou entrar aqui hoje nesse caso, mas por que eu estou falando exatamente sobre isso? Porque nós trazemos os nossos filhos aqui na igreja, e eu vou dizer para você uma coisa: honre essas professoras da sala Kids, honre. Ore pela vida delas. Eu fui professora de escola, não vamos dizer escolinha, né? De culto infantil. E eu vou dizer para vocês que eu tremo mais na base para ministrar para as crianças do que aqui. E olha que eu passo mal para ministrar aqui. É uma preparação que você tem que ter. É uma dinâmica, é um lúdico que você precisa ter com essas crianças. Uma paciência que você precisa ter. E aí às vezes você vem na igreja e quer terceirizar essa educação deixando só para as professoras da escolinha. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Se você não lê a Bíblia em casa com os seus filhos, se você não ora com eles, se você não está diariamente demonstrando o amor de Deus, falando das suas experiências, fazendo eles terem experiência, vai passar. E aí daqui a pouco você vai chamar os pastores e vai dizer assim: pastor, meu filho criou na igreja, me criei na igreja, não sei mais o que eu faço, se desviou. Só que você ficou confiando somente nos professores da igreja. E o que você fez em casa? Nada.
E o espelho deles, vocês são os espelho deles. As professoras aqui também, tá? Porque eu, desde quando criança, eu me lembro muito bem das professoras. Me lembro muito bem com carinho como cada uma cuidava de nós. Me lembro muito bem de como elas ensinavam a palavra de Deus para nós com amor. E às vezes nós, mulheres, nos dias de hoje também, nós queremos buscar sucesso fora e esquecemos que o nosso sucesso está dentro de casa, com uma boa criação com os nossos filhos. O mundo de hoje, às vezes, quer dizer para nós, mulheres, eu vou falar para as mulheres aqui, que nós temos que ser empoderadas, que nós temos que não depender de homem. Só que isso é o que o mundo diz. O que a palavra diz vai de contramão com a realidade do mundo. E eu amo cuidar do meu filho. Só porque às vezes a sociedade coloca coisas na nossa mente onde nos faz achar que não somos empoderadas dentro de casa, empoderadas na criação do nosso filho. A maior revolução do mundo começa dentro da tua casa. Nós falamos que esse mundo está perdido, que a política está perdida. Mas quem formou esses políticos? Quem formou essas pessoas? Nós. Nossos avós, nossos bisavós. E aí a gente acha que está tudo bem. Porque a gente joga sempre a culpa. A culpa é do presidente, a culpa do professor da escola, a culpa, mas a gente nunca olha para nós. Nunca, dificilmente. Não, eu estou errando como mãe, eu estou pecando. Não, ou eu como pai. Porque a mãe, ela tem um fator emocional com os filhos. O pai é destino. Às vezes quando a gente vê uma mulher, um homem meio perdido no mundo, pode ver que o pai... E eu não falo só orfandade de pai que faleceu. Orfandade de pais vivos. Você está dentro de casa, mas você não tem contato com seu filho. É lá no videogame, gente, tem uma família que a criança não sai, adolescente já, não sai da frente do computador nem para comer. Eu fiquei em choque. Eu achei assim, que às vezes a gente acha assim nas notícias, a gente acha que está longe. Não está perto. Criança comendo na frente do computador. Sabe, uma vez eu ouvi de uma consultora de mesa aposta falar assim: você sabe por que nós sentimos fome pelo menos 3 vezes ao dia? Eu não tinha parado para pensar. Eu sinto mais fome mais vezes até. Nada que o Senhor faz na nossa vida é em vão. A mesa é lugar de comunhão. O Senhor quer que você se reúna com a sua família na sua casa. Mas não é para levar o celular para a mesa também. É para ir só você. Vai você com o seu prato de comida. Se está almoçando, se você tem o privilégio de almoçar com seus filhos, pergunte como foi na escola. O meu filho agora, gente, eu acho o máximo, porque as escolas e às vezes as pessoas fazem perguntas que nos colocam na chincha. O meu filho veio com um questionário para responder da escola e tava as coisas que os pais faziam. Gente, aquilo ali eu fiquei tremendo. Eu digo, ai, com que frequência os seus pais leem com você em casa? Nunca? De vez em quando? Quase sempre? Sempre. Daí eu com meu filho ali, né? Ô filho, vem cá. Com que frequência a mãe lê contigo? Ah, mãe, quase sempre, né? Deu, tá. Gente, com que frequência você pergunta para o seu filho o que ele comeu na escola? Com que frequência você lê com seu filho? Com que frequência você pergunta como está na escola? E não é só assim, como é que foi teu dia de aula? Não, filho, hoje teve aula de português, como é que foi? Que matéria foi? Você precisa se interessar pelo seu filho. Aí você depois não sabe por que ele prefere o amigo dele. Porque o assunto lá é diferente. Você está na sua correria e você acaba nem falando com ele, nem sabendo o que aconteceu na escola.
E eu digo isso também não só para a parte das crianças, eu digo isso também para o nosso contato familiar. Nós queremos nos livrar deles, honestamente, gente. Honestamente. A criança está dando trabalho e dá. Não é fácil. Aí às vezes você chega em casa, você já dá um tablet, você já dá um celular, você já mandou para o videogame porque você quer respirar. Só que nós às vezes estamos invertendo a nossa prioridade dentro de casa. Gente, até... Ai meu Deus, eu não posso dedurar. Não vou poder falar. Mas assim, todo mundo aqui acompanha notícias, não é? Todo mundo aqui acompanhou uma notícia aí de uma influenciadora e de um jogador de futebol? Teve um caso que a pessoa falou, que ligou lá no canal que era só de fofoca. E a criança ficou vendo isso. E depois ficou falando para todo mundo, a pessoa crente. Não, porque a fulana, viu um site de fofoca, a pessoa não sabia onde é que enfiava a cara. Aí você senta para ouvir fofoca, mas não senta para colocar um vídeo educativo para o seu filho. Você senta para ouvir novela, assistir novela, mas não senta e dizer assim, meu filho, que filme hoje você gostaria de fazer uma noite do cinema com seu filho? E por que você quer tanto interesse em fofoca? Gente, é uma realidade, tá? Não quero dar nome aos bois. A nossa criança, como eu falei para vocês, existe o temperamento. Jéssica, não sei como faz. Me procura na internet. Tem pessoas que são saudáveis, que têm, biblicamente falando, elas são a luz da palavra de Deus. Procure entender o temperamento do seu filho. Procure entender o caráter, a personalidade da sua criança. O amor, no Salmo 85:10 diz assim: o amor e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Os pais precisam ter esse equilíbrio entre justiça e paz. Não é só grosseria, não é só corrigir, não é só, como diz meu marido, lambada. A criança já tem até arisca. Chega em casa, não sabe como é que Meu Deus, hoje eu vou chegar em casa. Não sei se a minha mãe hoje está de bom humor, de mau humor. Vou ter que chegar de fininho. Você já precisou pisar em ovos com alguém? É bom? Não é. Tudo isso reflete no caráter das nossas crianças. Tudo isso reflete no comportamento das nossas crianças. O maior desafio de hoje, eu creio maior desafio. Quando nós vamos pesquisar o maior desafio de hoje, aparece que é o mundo digital. Para mim, o maior desafio está em nós. Porque se você é transformado pelo Espírito Santo, se você, como o pastor Rafael falou no começo, tem o Espírito Santo, tem a paciência, tem os frutos, não tem problema nenhum do mundo digital. É um problema? É um desafio? É. Mas o maior deles está em nós. O maior deles está em nós como nós somos. E não no que o mundo coloca sobre eles. Tem influência? Tem. Porque a nossa cultura influencia no caráter dos nossos filhos. Só porque se nós temos em casa um legado, uma identidade bem firmada, isso não vai agredir de uma forma tão grande, numa proporção tão grande, quanto o mundo diz. Porque hoje tudo é desculpa. Às vezes no consultório a pessoa chega para mim já dizendo assim: Jéssica, eu faço isso, isso, aquilo. Qual é o transtorno que eu tenho? Às vezes não tem transtorno nenhum, mas já quer um nome para se apoiar naquilo e caminhar com aquela bengalinha e dizer: eu sou assim porque eu tenho transtorno. Pelo amor de Deus. Teu transtorno é vergonha na cara de mudar tua atitude. Esse é o teu transtorno. E eu falo, quem eu atendo, gente, eu sou bem prática e falo mesmo. Porque o meu papel aqui na terra hoje é ajudar as pessoas, não é ficar dando nome e ficar recebendo lá no consultório a cada sessão que a pessoa vai. Porque hoje o que mais tem e o que é mais fácil é isso. Chegar num psiquiatra, eu fico abismada.
Quando tu vai no psiquiatra, em meia hora de conversa, ele fala que tu é bipolar, já te dá um remédio, não sabe nem tua história. Vai ver, tu oscilou teu emocional tanto tempo por conta da tua criação, por conta das experiências que tu teve. Aí tu sai de lá com uma identidade formada que não é. Então tem que tomar cuidado. Meu Deus, já fugi do negócio. Hoje, os nossos filhos, os desafios, não são faltas de presentes, mas são faltas de presença. Antigamente, quem sabe, você sentiu falta de presentes. Mas hoje, o que a gente faz? A gente entope eles de presente para não ter a nossa presença. A linguagem de amor nossa hoje para os nossos filhos é entupir eles de coisa achando que por quê? Por que a gente faz isso? Lembra como eu falei lá no começo? Quando a gente fala assim que vivemos daquela forma e a gente está vivo até hoje? Talvez nós não recebemos isso e queremos suprir isso. Sabe o pai que quis ser jogador de futebol e não deu certo? Fica botando o menino lá de manhã, de tarde, de noite jogando futebol? Sabe aquela mãe que queria ser modelo naquela época e não foi? E quer fazer isso no filho, na filha? Tem que cuidar, gente. Criança é única. Uma herança que o Senhor colocou nas tuas mãos. Com habilidades, com uma personalidade única. O que você não aconteceu na sua vida e talvez você se frustrou, seu filho não tem culpa. Quando os filhos, quando nós, vamos pegar por nós primeiro. Quando nós obedecemos ao Senhor, você já obedeceu ao Senhor a um comando que Ele te pediu, e Ele te presenteou e Ele cuidou de ti? O seu filho precisa estar todo dia falando assim, ó: pai e mãe, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a internet, tem que comprar comida. Às vezes nós ficamos assim com o Senhor. Senhor, esse mês a conta de luz, o cartão de crédito, ou aquele sonho que eu preciso, aquilo. A gente coloca tudo para o Senhor. E temos que colocar. Mas o Senhor é nosso Pai. Ele cuida de tudo, assim como nós temos que cuidar dos nossos filhos. Ele tem cuidado. Eu vou contar uma coisa para vocês mais para frente, de uma renúncia que o Senhor me pediu. Em uma semana e eu falei que o meu presente de aniversário chegou antecipado. Logo eu vou trazer isso para vocês. Mas é isso que eu quero colocar. Você precisa ensinar os seus filhos a obedecer. E como é que a gente ensina a obedecer? Obedecendo nós. Nós temos que obedecer. Eles têm que ver a nossa obediência com o Senhor na luz da palavra. Para encerrar isso que eu quero dizer para vocês. Os filhos são herança do Senhor. Uma flecha na mão do arqueiro. É você que lança o seu filho. Como é que nós lançamos uma flecha? Puxando para trás. Puxe para perto. Puxe o seu filho para perto de você. Peça sabedoria para o Senhor. Peça entendimento do Senhor. Não fique pensando assim, Jéssica, mas eu não sei porque eu aprendi de tantas maneiras. Não sei como fazer. Tenho dúvidas. Peça ajuda se você não sabe. Para finalizar isso, eu quero impulsionar você com essa palavra. A Gladna colocou no grupo dos adolescentes um vídeo lá de 2 lives. Isso eu já tinha ouvido falar, mas eu disse, eu vou reforçar isso e vou falar na ministração. Que Deus não tem netos, Ele tem filhos. Às vezes você acha que só a sua experiência com o Senhor está validando. Às vezes você acha que só a sua oração com o Senhor está validando. Mas eu quero pedir para você, se você tem experiências com o Senhor, conte para os seus filhos. Mas se caso você quer que ele também tenha, se assente com ele. O meu filho, para encerrar, eu vou dizer isso. Que eu acho que eu já até falei aqui, mas enfim.
Teve uma época que eu fui fazer um propósito com o Senhor de orar nas madrugadas. E eu não falei para o meu filho. E eu poderia ter dito, ó, filho, a mãe vai orar nas madrugadas, se você quiser ir com a mãe. Mas eu não falei, ele viu. E é isso que eu quero dizer para você, agir também intencionalmente. E ele pediu, mãe, eu quero orar contigo na madrugada também. E ali nós tivemos experiências com o Senhor juntos. Haja intencionalmente com o seu filho. Primeiro em você, mas também com o seu filho. Deixa Deus te usar. Às vezes a gente acha que ser usado pelo Senhor é somente aqui. E não é. Quando você está na sua casa, cuidando do seu filho, você está adorando a Deus. Quando você deixa, às vezes, uma louça na pia e vai no parquinho passar um tempo com seu filho, você está adorando a Deus. Não deixe o mundo roubar a identidade que Deus te criou para ser como pai e mãe, como líder espiritual do seu filho. Em nome de Jesus. Fique com isso no seu coração, de que você é um arco. Seus filhos são flechas, são herança. Cuide bem delas. Amém? Posso orar? Posso orar? Queria convidar você a ficar de pé. E eu poderia dizer hoje, quem sabe, se você quer uma oração, vem aqui à frente. Se você foi tocado, vem aqui à frente. Mas o Espírito Santo me pede para que, se você é pai, se você é mãe, vem aqui à frente, por favor. Nós queremos orar com você, nós queremos fortalecer a sua educação com os seus filhos. O Senhor quer derramar um bálsamo de cura, aonde traumas, abusos que foram expostos a você, e quem sabe você vem trazendo isso para a educação dos seus filhos. Coloque para Deus tudo aquilo que você precisa mudar, tudo aquilo que você reconhece. Peça para o Senhor força. Aleluia. Glória a Deus. Te amar.
Jesus. Aleluia. Mãe, quero te dizer que a educação que tu me deu e as tuas orações estão aqui representadas hoje, da forma como o Senhor tem me usado. Eu sei que hoje eu estou de pé aqui, porque os teus joelhos estão dobrados. Eu quero dizer, descansa o teu coração com a educação dos teus filhos. O Senhor, Ele te usa profundamente nos bastidores. Mas Ele está te falando hoje, é tempo de se levantar. Porque Ele quer te usar também fora. Ele quer te usar de uma forma transbordante, não só dentro da tua casa, mas fora. Tudo aquilo que tu passou gera autoridade na tua vida. Não se cale quando o Senhor te falar para as pessoas, não cala a tua voz. É Ele que está falando ao teu coração. Reafirma a identidade que o Senhor te criou como uma mãe de 4 lindas filhas, 4 heranças lindas que o Senhor colocou nas tuas mãos. Em nome de Jesus, sinta o amor que eu tenho pela tua vida e não reprima o que tu passou. O Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Ele é teu Pai. Clama por Ele. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. Jesus, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Glória a Deus. Volte. Eu quero intimidade. Volte para o seu lugar com isso que eu vou dizer para você. Aleluia, glória a Deus, estamos de volta depois de um culto abençoado, maravilhoso, depois de passarmos um tempo na graça de Deus, na presença do Senhor, ouvindo uma palavra que veio de encontro aos nossos corações. Estamos aqui para agradecer a Deus, agradecer você que nos acompanhou, dizer que realmente foi um tempo de muita instrução, de muita ministração ao nosso coração. Tenho certeza que as pessoas que estiveram aqui saem essa noite com uma palavra gravada no seu interior, não é mesmo, meu amor? Exatamente, e hoje é Dia das Crianças, né? Exatamente. E nós tivemos uma palavra muito abençoada e sábia com a Jéssica, que é psicóloga, né? E ela falou do papel importante que nós temos na vida dos nossos filhos. Acho que hoje
hoje eu ainda falei isso, né? Eu disse para você, agora eu aprendi como que tem que ser com o filho. Só porque agora os meus filhos já estão crescidos, casados. Infelizmente, na maioria das vezes é isso que acontece. A gente aprende com os nossos erros, depois que a gente cria, que a gente vê onde a gente errou. Então essa palavra de hoje, né, onde a Jéssica trouxe que é muito importante nós sermos instruídos pela palavra de Deus na criação dos nossos filhos, para que a gente gere filhos saudáveis, né? E o menos traumatizado possível, Com né? certeza. E eu também trago em meu coração uma palavra que ficou muito forte na noite de hoje, que nós precisamos ser exemplos em casa. Não adianta sermos pais, mães de palavra, de falar, de tentar fazer com que o seu filho viva algo que você não vive em sua vida. Viva apenas uma instrução, um ensinamento que não é realidade na sua casa, que não é realidade na sua vida. Então nós precisamos primeiro, como pai, como mãe, nos posicionarmos em nossa casa, tomarmos posição, sermos exemplos, vivermos tudo aquilo que nós queremos passar para o nosso filho, para que ele possa ver em nós algo que possa também motivá-los, que possa incentivá-los, que possa inspirá-los também a viver aquilo que nós estamos vivendo. Então, se você é pai, se você é mãe, entregue a sua casa nas mãos do Senhor, viva intensamente a presença de Deus, instrua o seu filho a viver na presença de Deus, mas viva esse tempo com Ele. Sente com Ele para ler a Bíblia, sente com Ele para orar antes da refeição, sente com Ele para orar na cama antes de dormir. Comece a dar exemplos ao seu filho de ter intimidade com Deus, de ter relacionamento com Deus, de ensinar como caminhar com Deus, para que ele possa também começar desde novo a ter essa vontade de estar na presença de Deus, de ter experiências com Deus, de caminhar com Deus, porque a palavra de Deus diz que você vai ensinar seu filho quando novo, e quando ele crescer, ele não vai se esquecer do caminho que você o colocou. Não vai se esquecer das experiências que ele teve com Deus na sua infância. Ele vai crescer com aquilo no coração. E a caminhada dele ao lado do Senhor será uma caminhada de prosperidade e será uma caminhada verdadeira. Então, sermos exemplos, meu amor. Como pai, Exatamente. como mãe, sermos exemplos em casa para os nossos filhos. Educarmos eles com amor, educarmos eles com a palavra de Deus, porque a Bíblia nos traz, né, ensinamentos para todas as áreas, para o relacionamento, para os negócios, para a vida conjugal, e nos traz também ensinamentos poderosos para nós criarmos e educarmos os nossos filhos. Então nós podemos nos inspirar e buscar orientação no Senhor para podermos também transmitirmos esses conhecimentos para aqueles que depois serão também pais. Eles transmitirão aos seus filhos, ou seja, os nossos netos, aquilo que aprenderam dos seus pais. Exatamente. E eu vou pedir para vocês que assistiram esse culto, mandar aí esse culto que estará gravado, né, através dessa live, para quem você conhece que precisa, né, de mais sabedoria também para cuidar dos filhos, né? Na verdade, todos nós precisamos, né? E eu quero aproveitar aqui e convidar as mulheres que estão assistindo. Nessa terça-feira nós teremos às 19h30 o culto das mulheres. Muito especial, então convido você, mulher, a convidar uma amiga e vir nesta terça-feira, 19h30, aqui na Petros, na Ouro Negro, aqui em Forquilinha, assistir esse culto especial. Tá certo. E nesta sexta e sábado, nós teremos o Bazar Solidário também aqui na Petros, que é um momento muito importante aqui dessa casa. Nós teremos aqui roupas de qualidade, roupas boas para crianças e adultos, masculino, feminino, a partir de R$1 infantil e R$2 peças de roupas adulto. Então você vai estar também adquirindo peças de qualidade, vai estar levando para sua casa peças boas e vai estar ajudando também essa casa a caminhar, porque nós temos aqui muitas ações solidárias, muitos trabalhos de auxílio a famílias carentes, a famílias que precisam de um auxílio, de um socorro em um momento, né, que estão passando por dificuldade financeira, e essa casa tem sido bênção na vida dessas pessoas. E quando você participa de um bazar como esse, que é um bazar solidário, que vai levar todo esse valor arrecadado
para casas de famílias carentes, você está semeando também no reino de Deus. Você está abençoando. Talvez você não tenha oportunidade de encontrar uma família carente, de visitar uma família carente, de entender a necessidade dessa família e suprir essa necessidade. Você tem uma vida corrida, uma agenda super cheia e você não tem esse tempo. Então você pode estar ajudando outras pessoas que vão fazer esse trabalho, que vão chegar até essas casas, que vão chegar até essas famílias, vão entender a necessidade dessas pessoas e vão suprir e ensinar essas pessoas a voltarem a caminhar. Entregar uma vara de pesca para que elas possam daqui a pouco também estarem pescando e suprindo a sua casa em suas necessidades. Muito bem, com isso nós encerramos este nossa transmissão. domingo, este culto maravilhoso, convidando você a enviar esta live para amigos, né, amigas que estão precisando ouvir e conhecer mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, a sua família, o seu trabalho, que tudo que você tocar seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet, você que não pôde estar aqui. No próximo domingo nós temos novamente um culto da família, 19 horas. Aqui no bairro Ouro Negro, em Forquilinha. Você que é de toda a região, que nos acompanha até de outras cidades, você é nosso convidado. Venha viver momentos preciosos, momentos maravilhosos na presença do Senhor, em um culto de adoração ao Rei dos Reis, ao nosso Pai Celestial. Um grande abraço, que você que nos acompanhou tenha uma semana abençoada, que Deus prospere o seu caminho, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.